Cara, eu não acredito que eu tô fazendo esse vídeo porque eu achei que não tinha demanda pra fazer esse vídeo. Eu teria feito esse vídeo antes e, assim, eu quebrei a bolha dev. Tá, eu quebrei a bolha dev com um post simples, uma pergunta simples de estrutura de dados e algoritmos. Na verdade, não é simples, mas vamos lá. Nick Gabi, se você não tá seguindo, siga ele. Nick, te admiro, beijão. Fez um meme que é: fui contratado pela OpenAI pra resolver esse problema. O problema é um problema da OpenAI que, tipo assim, o ChatGPT tava pensando demais pra responder thank you, e aí o Nick criou aqui um meme: vamos pegar, fazer um monte de if else, né? If, thank you, return your welcome. If, graças, return de nada. Certo? Super bacana. Em cima desse post do Nick, pessoa aqui, Memory Leak, não sei direito quem é, comentou: Big O, complexidade O de 1. 20 likes. E o Nick aqui comentou: na verdade, O de N. Porque ele de fato tem que ir checando cada um dos registros. O de 1 seria se ele fosse direto, com 1 ou 1 bilhão de registros, por exemplo, numa hash table. 50 likes. A gente percebe que a explicação do Nick ela é boa e que a maioria das pessoas concorda com ela. Mas eu acredito fortemente que isso aqui tá errado em notação de Big O, e eu quebrei a bolha dev. Certo, eu peguei essa interação, na minha cabeça eu tinha que a resposta correta era O de 1, e eu fiz o post, deixa eu colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, fazer um questionamento simples. A gente tem certeza de que esse algoritmo é O de N? 60 mil views, a galera foi a loucura, muita gente tem certeza que é O de N, muita gente tem certeza que é O de 1. Eu vou explicar aqui o racional de por que isso daqui é O de 1, né? Primeira coisa, O de 1 significa tempo constante, O de N significa que o tempo vai escalar a depender do tamanho do input. As pessoas olham para esse prompt e elas pensam: bom, se for thank you vai demorar, a execução vai ser muito rápida, e se for a última língua, a língua de número 5500, ele vai ter que percorrer todos os if elses, né? Como ele vai ter que percorrer todos os if elses, a gente tem que é O de N. É um raciocínio extremamente lógico. Esse raciocínio faz sentido, ele é um raciocínio inteligente. Só pra não perder em algum momento da discussão, o Nick Gabi mudou de ideia e depois ele começou a achar que é O de 1, que é o que eu acredito, tá? A simplificação, a forma de como é explicada é que isso daqui vai ser tempo constante, isso daqui vai ser que escala linearmente a depender do algoritmo, certo? Então se a gente plotasse isso daqui num gráfico, plota isso daqui num gráfico, onde aqui é tamanho do input, aqui é tempo de execução. Tradicionalmente a gente pensaria que O de 1 é assim, certo? Isso daqui é O de 1, e O de N é assim, isso daqui é O de N. Olhando para esse gráfico, você vai olhar, você vai pensar: bom, Nick Gabi tá certo. Por quê? O input thank you vai demorar esse tempo aqui, certo? Vai demorar esse tempo aqui curtinho, enquanto o input aqui em, sei lá, Klingon vai demorar esse tempo aqui longo, né? A gente tem que, a depender do input, o algoritmo vai demorar mais. Vamos colocar a primeira pulga atrás da tua orelha. Esse gráfico, isso aqui tende ao infinito, se n for infinito, e isso daqui tende a ser constante, independente do n. Acontece que o nosso gráfico, aqui nesse caso, ele não tende ao infinito. O número de if-elses aqui, ele é fixo, né? O algoritmo, ele não vai escrever mais if-elses, não é assim que funciona. A gente tem, vamos supor, 3 milhões de if-elses, mas a gente tem 3 milhões de if-elses. Em algum momento, vamos supor que o nosso algoritmo, vamos desenhar o nosso algoritmo aqui, tá? Ele vai escalando como se ele fosse O de N, mas em algum momento acaba os if-elses. No momento que acaba esses if-elses, ele vira constante. Perceba que então a gente tem uma situação que tende à constância. Isso daqui, essa linha reta aqui, a gente vai chamar de upper bound. Galego, tu nunca explicou isso daí num vídeo, nunca expliquei mesmo, eu não achei que ninguém queria saber disso. Aqui embaixo a gente teria também, né, o tal do lower bound. Agora a pergunta que eu quero te fazer. Depois eu dei 2 exemplos, né? Esses 2 exemplos também quebraram a bolha dev. Foi esse exemplo aqui, ó. Primeiro, um método que printa oi 100 vezes. Esse é um método que vai escalar assim, né? Linha reta, sempre vai demorar ao mesmo tempo. Depois, um método que vai no máximo fazer 100 checagens, só que pode ser que ele faça uma checagem só, certo? Ele vai pegar um x, ele vai procurar se o x tá entre os números 0 a 100, e se tiver, ele vai retornar o x. A gente tem um gráfico, que é esse gráfico aqui, certo? Ele tem o lower bound, aqui seria se o input fosse 0, ele tem o upper bound, aqui seria se o input fosse 99, e para todos os outros inputs a performance é reta, é linear, é uma constante. Então, ao olhar para essa quantidade gigante de if-elses aqui que a gente tem, Nick, muito obrigado por esse conteúdo, cara, muito obrigado. E ao olhar para esse algoritmo aqui, eles são algoritmos que a gente pode afirmar que são de naturezas iguais. Certo, se eu tiver esse for e in range 100, ou eu tiver 100 if-elses, é a mesma coisa. A gente faz as mesmas operações, são as mesmas 100 checagens, certo? A gente tem um n checagens, a gente tem um número máximo de n checks. E aqui vai o detalhe importantíssimo. Esse número máximo, ele independe do input. Certo, no meu exemplo é de 0,99. Se o meu input for 3 bilhões, upper bound continua sendo 99. Exemplo do Nick, se o prompt não for um obrigado ou algo nesse sentido, se o prompt for um oi, tudo bem, meu nome é Augusto, não vai ser checado, não vai ser criado do código novo, certo? O número máximo de checks, o número máximo não vai depender do input, a gente tem um número máximo fixo, que é um número de if-elses.
Agora a gente vai elevar o nível dessa discussão, tá? Você pode pensar, galego, eu acho que você está errado. Bom, eu vou te mostrar o porquê que eu acho que eu tô certo. E novamente, eu posso estar errado, a minha capacidade de interpretação de texto, de compreensão desse assunto, ela pode estar errada, mas eu acredito fortemente que eu tô certo. Eu vou me embasar nisso aqui, eu vou me embasar aqui na Bíblia, que é o Corman, o livro aqui de algoritmos, e eu quero separar dois trechos do Corman para embasar minha argumentação. O primeiro trecho é o seguinte: dado que qualquer constante é um polinomial de grau zero, a gente pode expressar qualquer função constante como sendo O de 1. Essa notação é um pequeno abuso, porque a expressão não indica se a variável está tendendo ao infinito. A gente geralmente vai ver essa notação se referindo a uma constante ou uma função constante com respeito a tal variável. Corman vai falar também um pouco mais, vai trazer os gráficozinhos aqui, tá? Uma coisa similar ao que eu tentei trazer, só que eu tentei trazer um exemplo que não tem um gráfico específico dentro do Corman. Ele vai falar aqui de upper e lower bounds dos gráficos. E tem um trecho mais interessante que isso, que esse trecho aqui, pra mim, demonstra que eu tô certo. O running time de um algoritmo, num input particular, é o número de operações primitivas executadas. A gente pode definir essa ideia de step, de passo, para ser o mais independente de máquina possível, e no momento vamos adotar a seguinte visão. Uma constante quantidade de tempo é requerida para executar cada linha do nosso pseudocódigo. Uma linha do nosso pseudocódigo pode demorar um tempo diferente de outra linha do nosso pseudocódigo, mas a gente pode assumir que cada execução da linha de número i demora tempo c de i, onde c de i é uma constante. Certo, então aqui para calcular o running time, o tempo de execução de algoritmo, a gente toma por base o número de operações primitivas de passos que é executado. E como, certo, independente do nosso input, a gente vai ter um número i de linhas constante e o tempo c para a linha executar também constante. Isso aqui vai provar para mim, na minha interpretação do Corman aqui, que esse algoritmo é O de 1. Aqui a gente está falando, né, na página 67 do Corman, que é do capítulo 3, e o capítulo 2.2, página 46 do Corman também. Essas são as fontes que eu utilizei. Ele é um texto até um pouco rebuscado e um pouco complicado de eu tentar pegar parágrafos isolados aqui para ilustrar meu ponto. Certo, a gente precisaria fazer uma análise muito mais longa desse livro para eu conseguir te explicar bem esmiuçadinho o que eu tô querendo dizer. Mas eu acredito que esse parágrafo e outro parágrafo provem o meu ponto de que não. A gente não tem certeza de que esse algoritmo aqui é O de n. Na verdade, eu tô bem confiante de que isso aqui é O de 1, sem nem falar de otimizações do compilador, certo? E aqui o Nick vai falar que... Enfim, ele se corrigiu depois, né? Já falei isso. Seria O de 1 se fosse uma hash table, né? E talvez o compilador até otimize isso aqui para uma hash table, tá? Inclusive, isso é uma possibilidade. Talvez não, porque é um pouco difícil fazer essa otimização em cima de strings, mas talvez ele otimize para uma jump table, que é um hash map. Mas mesmo sem falar da otimização do compilador, não muda o fato de que o upper bound da nossa função é uma constante. E bom, por que eu falo tanto disso? Por que eu gosto tanto de falar? Porque, cara... Acho que deu pra ver no vídeo que eu gosto desse assunto, eu me empolgo com esse tipo de coisa. Sim, eu sou bizarro, não precisa me falar isso. E se você gostou também, se você quer aprender mais também, eu tenho um curso de estrutura de dados e algoritmos. Isso aqui é estrutura de dados e algoritmos, tá? Eu não costumo aprofundar tanto assim no curso. É um curso um pouco mais introdutório que isso, se você teve dificuldade nesse vídeo. Esse curso pode servir pra você, certo? Você vai ter um módulo de overview de estruturas de dados, você vai ter um módulo de arrays, um de linked lists, um de sorting. Eu vou explicar os principais algoritmos, as complexidades temporais e espaciais dos principais algoritmos. Te ensinar como é que se faz esse tipo de coisa, te ensinar como é que se faz esse tipo de cálculo aqui. Clica ali no link da descrição pra comprar esse curso. Vai ter um cupomzinho de desconto. E assim, galego, eu não sei se esse curso é pra mim. Eu não sei se eu vou entender esse assunto, eu não sei se é muito avançado, eu não sei se eu vou ficar muito perdido. E, sério mesmo, não se esquenta. A maioria das pessoas gosta bastante do curso. Se você comprou e achou difícil, não gostou, não é pra você, percebeu que você não tem, de repente, tempo pra fazer o curso, eu vou te dar 2 meses de garantia. Você tem 2 meses pra pedir o reembolso por qualquer motivo e eu devolvo seu dinheiro. Você não precisa me provar nada, só solicitar o reembolso. Se estiver dentro de 2 meses, eu te dou o reembolso. Sem nenhuma pergunta feita. Por que eu falo isso com tanta confiança, com tanta assertividade? Cara, porque a maioria das pessoas gosta. A avassaladora maioria das pessoas aprende alguma coisa com isso daqui e não pede reembolso. É simples. É isso. Beijão pra vocês, sigam o Nick e Gabi. Nick, se muita gente comprar o curso por causa disso, manda teu pix aqui nos comentários que eu te faço um pix. Terminamos? Cara, é inacreditável, eu tinha certeza que a Bolha Dev não ia dar a mínima pra isso.